área de desempenho, né, todas as pessoas elas buscam ter o máximo de desempenho. Você busca ter o máximo de desempenho dentro da tua profissão, dentro da tua vida, dentro de todo o teu contexto profissional. Isso acontece de fato com todo mundo. Todos nós queremos ser melhores sempre e nós buscamos a melhoria. Mas para que a gente possa ser melhor, nós precisamos entender, né, e medir como que nós estamos sendo hoje, para que eu possa ter de fato e entender aonde eu preciso estar chegando. É igual um corredor. Imagina um corredor de 100 metros, 200 metros rasos, né, que ele corre. E ele sabe que ele precisa ser melhor para vencer o adversário. Ele corre 100 metros rasos, por exemplo, ali em 2 minutos, por exemplo. 2 minutos para correr 100 metros, um exemplo. O cara está começando. E ele entende que ele precisa correr mais rápido, porque tem gente que corre em 1 minuto. Poxa, eu preciso correr em 1 minuto, então fazer 100 metros em 1 minuto. Mas ele mediu. Ele precisa medir. E aí que entra os indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho, eles existem para medir. Para medir o teu desempenho, medir o desempenho da equipe, medir o desempenho de uma empresa, medir o desempenho do que seja. Eu preciso medir o desempenho. Porque a partir da medição de desempenho, eu entendo o que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo de errado e o que eu preciso começar a melhorar para que eu possa atingir melhores desempenhos no futuro. Quando a gente fala do desempenho hoje, eu preciso ter um desempenho futuro muito melhor, correto? Então, é assim que a gente trabalha sempre, o indicador de desempenho vai trazer essa visão. Esse curso é um curso bem diferente e um curso bem legal. Por quê? Como indicadores de desempenho são muito diversos, existem indicadores de desempenho para muitas outras coisas, eu resolvi realmente dividir esse curso, né, em falar indicadores de desempenhos diversos. Então a gente vai falar de indicador de financeiro, de performance de financeiro, indicador de desempenho de recursos humanos, indicador de desempenho de marketing, vendas e indicador de desempenho logístico também. Para que você tenha um abrangente geral e depois você entra no caso a caso. Se a tua área é mais logística, tu vai entrar e entender mais profundamente sobre os indicadores logísticos. Se a tua área é mais abrangente na parte de RH, tu vai entrar e vai detalhar mais o RH ainda. Mas aqui você vai ter uma base geral do que é indicador de desempenho e quais são os principais indicadores de desempenho de cada área dentro das organizações, para que você possa ter, né, como empresário, como futuro empresário ou como profissional, já pequeno detalhe do que pode e do que vem a ser os indicadores de desempenho e do que tem que esperar para que tu possa ter melhores desempenhos também. Combinado? Então acompanhe cada aula montada e dada aqui no curso. Preste bem atenção, anote tudo que eu sei, tenho certeza vai fazer uma grande diferença no teu desempenho pessoal e também no teu desempenho profissional. Então, fique comigo desde já, aproveite realmente. Eu te vejo numa próxima aula, eu te vejo em todas as próximas aulas. Fique comigo e, como eu sempre gosto de dizer, por enquanto, vamos que vamos. Quando nós pensamos nos indicadores de desempenho, nós podemos perceber que os indicadores de desempenho vão se dividir em somente 2 tipos de indicadores. Tá? Eles vão ter os indicadores de desempenho de processos, ou seja, eles são ligados a questões processuais, tá? Então em processos, também chamados de KPIs, né? Que vem do inglês aí, Key Performance Indicator, ou seja, chave de indicação de performance ou indicador-chave de performance também dentro da tradução. Eles estão focados em como a tarefa é realizada de fato, tá? E não o resultado dela, mas sim como que ela está sendo atualizada, medindo o seu desempenho, se estão conseguindo atingir os objetivos determinados. Esse indicador deve ser quantificável por meio de um índice, normalmente representado por um número que retrate o andamento do processo como um todo ou em parte. Por exemplo, eu quero medir quantas pessoas o meu caixa, quantas pessoas a minha atendente está atendendo por hora, por exemplo. Então é um indicador de processo. Então eu quero entender como que eles estão fazendo ali a identificação desse processo. Ou, por exemplo, quantas pessoas são bem atendidas em 1 hora, quantas pessoas são bem atendidas no final do processo. Então, é um indicador de processo, tem um processo bem definido, e aí eu quero verificar como que isso vai se realizado ali no longo prazo, né, no acompanhamento. E eu tenho indicadores de desempenho estratégicos, onde eu tenho a função de verificar se a organização está alcançando os objetivos determinados pela alta direção, os chamados objetivos estratégicos. Uma ferramenta muito usada para auxiliar na determinação desses objetivos é o Balanced Scorecard, que vai estar ajudando aí a gente a medir esse desempenho estratégico. Quando eu venho para processos e quando eu venho estratégico, qual que é a diferença
desses aqui, que o processo, eu construí um processo, eu tenho um padrão, eu tenho algo estabelecido. Como, por exemplo, você estabelece o processo para atendimento do cliente. Então, o cliente deve ser atendido sempre de determinada forma, seguindo o processo padrão que foi estabelecido por você. Esse processo ele não muda, ou seja, ele pode ter uma evolução, ele pode ter ajustes na forma de metrificar, mas ele não muda. Então, eu não vou mudar que eu não quero mais medir qual é a qualidade do cliente. O processo de qualidade do cliente está ali, eu vou acompanhando, como por exemplo o NPS. O NPS, né, que é o Net Promoter Score, que é um indicador de desempenho de processo, ele vai medir o nível de satisfação do cliente quando ele é bem atendido, quando ele tem um serviço ou produto ali entregue para ele. Então não muda isso, está estabelecido, vai ser seguido e essa sequência ela vai ser estabelecida e vai ser respeitada. Agora, quando a gente fala dos indicadores de desempenho estratégico, por exemplo, eu posso de fato estabelecer indicadores que eu quero atingir. Por exemplo, a direção diz, olha, eu quero ali, por exemplo, bater os 100 mil reais de faturamento mês. É um indicador de desempenho. Eu bater 100 mil reais de desempenho. Quer dizer que se eu conseguir bater 100 mil, minha operação, os meus serviços, eles estão muito bons, eu consegui vender. Quando eu chego nesse desempenho, que é um desempenho estratégico ali, que eu vou chegar nisso, eu não vou continuar nesse, eu vou ter que mudar, porque tipo, pô, eu bati 100 mil, agora eu vou para 200, eu vou para 300, então eu vou pegar e vou fazer as alterações. Então a principal diferença entre processos e o desempenho estratégico desse tipo de indicadores é que o indicador de desempenho, o processo, ele se mantém, porque é algo que eu preciso garantir que execute, que é o processo, enquanto que o desempenho estratégico, que vem da alta direção, ele é mutável, conforme eu vou tendo esse indicador, conforme eu vou batendo esse indicador, ele vai dando certo, ele vai sofrendo mutações, ou seja, ele vai sofrendo melhorias, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, enquanto que os indicadores de processo evoluem, sim, mas evolui a forma de metrificar, ele não é alterado, eu sempre continuo e eu sempre vou trabalhar em cima do indicador de desempenho de processo, beleza? Aí, dentro dos indicadores principalmente de processo, a gente vai ter um indicador de produtividade. O primeiro indicador de processo e produtividade. Quando o assunto é processos, a primeira coisa que vem à mente, na maioria das vezes, é a produtividade, ou seja, o quanto que esse processo ele está sendo produtivo para você, produtivo para a tua empresa. Apesar de não ser o único indicador importante na análise de desempenho dos processos, esse tipo de número funciona como um termômetro para indicar se as operações estão utilizando os recursos disponíveis, ou seja, o recurso tempo, o recurso dinheiro investido, a área, a quantidade de colaboradores, etc., de maneira adequada. Para calcular o indicador de produtividade, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Produtividade é igual output sobre input, ou seja, o que sai sobre o que eu estou colocando dentro do processo, dos recursos utilizados. Então, eu tenho a quantidade de produtos / serviços produzidos sobre a quantidade de recursos utilizados. É bem simples de você entender. Imagina só que você vai produzir um bolo. Você vai fazer bolos. E aí você pega lá, quantos ovos é necessário para produzir um bolo. Então, tipo assim, por exemplo, eu coloquei aqui 10 bolos sobre, né, eu pego aqui, por exemplo, 30 ovos, ou seja, a minha produtividade em relação à quantidade de ovos para bolos produzidos é 0,3, né, porque se tu pegar aqui, por exemplo, e dividir, ó, tu vai pegar aqui, ó, 10 bolos produzidos por 30 ovos, tu vai ter 0,33 aqui de produtividade absoluta, ou seja, produtividade é igual output dividido por input. Ah, mas como que eu vou metrificar isso, mão de obra e tudo mais? Você pode simplesmente fazer o seguinte, imagina só que aqui você metrifica em relação a valores, o quanto que os teus produtos e os teus serviços produzidos relacionam em valores. Então imagina só que dentro da tua produtividade, os teus produtos e serviços vendidos, eles somam 100 mil reais em venda, beleza? Somou 100 mil reais em venda. E para realizar, ou seja, mão de obra, todos os custos ali de custos fixos como energia, água, matéria-prima e tudo mais para poder fazer o serviço ou o produto, você gastou ali, por exemplo, 40 mil. Tá? Então, quando a gente divide isso, você vê que a tua produtividade absoluta é 2,5, ou seja, para cada custo, para cada R$ 1 que você fatura, 25 centavos aqui, né, 2,5, 25 centavos, ele é de custo.
ele está relacionado aos custos. A tua produtividade é 2,5. Ah, mas como é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar aumentando minha produtividade. Eu quero aumentar minha produtividade, eu quero fazer com que ela aumente. Eu vou sempre modificando, posso fazer com que o que eu gasto faça com que eu fature muito mais, ou seja, aumente o ticket médio do produto ou serviço que eu vendo, ou eu tenho que diminuir o valor do que eu gasto aqui do meu input para que eu possa ter uma maior produtividade, mas o cálculo é assim, se tu não consegue calcular por quantidade de recurso utilizado, por quantidade de produtos vendidos, tu vai calcular em cima de valores faturados ali, valores gastos. Depois nós temos o indicador de eficiência, né, que é outro indicador de performance de processo, que tudo a ver com a utilização de recursos, que é a eficiência. De forma simples, eficiência é produzir mais utilizando o mínimo de recursos. Assim, a produtividade e a eficiência andam juntas. Quanto mais produtivo um colaborador for, mais eficiente ele será. Se o desperdício de matéria-prima ou retrabalho forem situações muito presentes na organização, é provável que a eficiência esteja em baixa. Afinal, o desperdício de recursos não favorece o aumento da produção e muito menos da produtividade. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui na linha A, tempo total de horas para trabalhar, eu tenho tempo total. Imagina só que o teu dia tem 8 horas. Aí tem quantas horas você planejou para trabalhar e quantas horas você parou para fazer paradas, como um lanche, idas ao banheiro e tudo mais. Então, aqui acontece. Qual que é o legal aqui do indicador de eficiência? Você vai programar 8 horas de trabalho e você vai metrificar, por exemplo, quantas horas a pessoa trabalhou aqui do que ela tinha planejado e as paradas planejadas aqui. Quanto que ela planejou versus o quanto ela executou. Depois você vai ter aqui horas trabalhadas, produção teórica e paradas não planejadas. Ou seja, horas que ela estava pensando ou criando as estratégias para executar versus as paradas que ela não programou, que ela teve que fazer. Seja porque aconteceu alguma coisa, né, ela teve que beber água, ou ela teve que ir mais no banheiro, ou alguma coisa aconteceu, ela não planejou essa parada. Depois nós vamos ter aqui, a produção, horas produtivas, a produção real, quanto realmente ela estava produzindo e a variação de velocidade, quanto tempo ela demorou para poder executar essa determinada demanda aqui. E aí no final eu tenho as peças boas, né, o quanto de peças tops eu tive e quantas foram as peças rejeitadas que eu tive. E aí, com base nesse indicador de eficiência, eu vou verificar se em cima do tempo real a quantidade de peças boas produzidas estão dentro do continente, estão dentro da meta. Não está dentro da meta, ela gastou mais tempo para produzir a mesma quantidade. Poxa, aí eu preciso sentar, eu preciso trabalhar e eu preciso verificar o que pode estar acontecendo de fato com a minha produção. Se eu estou aqui desperdiçando hora, por exemplo, e aí chega aqui nas peças boas eu não consegui produzir a meta, aí eu tenho que indicar, será que foi horas, ela pensou muito aqui, foram as paradas, o que está acontecendo? Então o indicador de eficiência, ele traz uma visão bem legal para a gente, combinado? Depois eu tenho o indicador de eficácia. Já a eficácia, que muitas vezes é confundida com eficiência, é a capacidade da organização de operar seus processos de forma correta, atingindo os resultados, como as metas e objetivos estratégicos, por exemplo. Então eu sempre falo, qual é a diferença entre eficiência e eficácia? Eficácia é fazer a coisa certa, eficiência é fazer certo a coisa. Para entender a diferença entre eficácia e eficiência, imagine o seguinte. Uma construtora assina um contrato para construir um prédio de 70 andares com um prazo de 5 anos. Se construir no prazo e com todos os andares prometidos, considera-se que a empresa foi eficaz. Porém, se houver muito desperdício de material e de tempo, ela não será uma empresa eficiente, pois não aproveita bem os seus recursos. Então, eu tenho eficácia igual saídas geradas versus metas estabelecidas. Aquilo que foi estabelecido versus aquilo que foi entregue. Se aquilo que foi estabelecido foi entregue, beleza, eu tive uma boa eficácia. Né? Se eu preciso entregar um carro lavado, eu vou entregar um carro lavado. E, bom, é bem simples de entender aqui o indicador da eficácia. Depois nós vamos ter um indicador de qualidade. Né? Para chegar ao indicador de qualidade, ou um indicador de conformidade, é preciso analisar a proporção entre o número de entregas, ou peças produzidas, e o número de peças ou entregas adequadas, isto é, sem defeitos e conforme o padrão esperado. Ao cruzar esses dois números, obtém-se o indicador de qualidade da organização. Qualidade é igual peças adequadas sobre o total de peças produzidas vezes 100. Então, assim que funciona. Eu tenho aqui o indicador de qualidade, são peças adequadas sobre o total de peças produzidas. Então, por exemplo, se você produziu, né, a gente tem aqui um exemplo aqui,
Eu produzi 1000 peças, e dentro dessas 1000 peças, ao ver ali a conformidade, eu tive 900 peças que foram produtivas, né, foram adequadas. Então eu tenho 900 divididos por 1000 vezes 100. Então eu tenho 90% do que eu produzi teve qualidade, ou seja, o meu indicador de qualidade é 90%. Tive o indicador de qualidade aqui. Se por acaso, né, eu tivesse aqui peças adequadas, 50 peças, né, imagina que aí eu produzi 100 vezes 100, eu tenho apenas 50% das peças em um bom estado de adequação, então eu me adequei somente a essas peças. Então o indicador de qualidade, ele vai trazer para a gente essa visão de o quanto que eu realmente estou produzindo com eficiência, com realmente do jeito que está, sem defeitos, né? A peça adequada, a peça do jeito necessário para eu vender para o meu cliente. Então é bem simples de entender também o indicador de qualidade. Depois nós vamos ter o indicador de lucratividade. Tá? O indicador de lucratividade, ele vai revelar o percentual de lucro em relação ao valor total das vendas de uma organização. Então eu tenho uma lucratividade, ela é igual ao lucro líquido sobre receita total vezes 100. Então imagina que numa receita total você teve 1 milhão. E aí o lucro líquido foi, por exemplo, de 100 mil. Então eu tenho 100 mil dividido por 1 milhão. Tenho aqui 1 milhão vezes 100. Ou seja, o meu indicador de lucratividade ele é de 10%. Por que é importante eu entender lucratividade? Eu entendi produção, eu entendi processos, aí isso aqui é muito indicador gerencial. Tipo, poxa, eu quero bater nesse ano, eu quero bater 10% de lucratividade. Beleza, vamos medir a receita total que a gente tem sobre as vendas e o lucro líquido lá. Show de bola, eu tive 10%, bacana, perfeito, é isso aí, maravilha, chuchu, beleza, por assim dizer. Vamos para a próxima. Não consegui, eu não tive ali 10% de lucratividade, eu tive apenas 5%. Eu investigo quais foram os problemas que eu enfrentei e aí eu vou trabalhar em cima das alterações. Depois eu também vou ter um indicador de competitividade. A competitividade da organização deve ser medida em relação ao mercado em que ela está inserida. Poucas empresas utilizam de fato o indicador de competitividade, né? Elas não analisam o market share, que é de fato o percentual de participação no mercado. Eu preciso entender o quanto que eu estou ali dentro. Existem várias formas de calcular o market share, seja a partir do número de clientes potenciais, do volume total de vendas, ou mesmo na quantidade de venda de unidades vendidas. Mas basicamente a gente precisa descobrir, quantificar o tamanho do mercado que atua e quanto que a empresa está dentro do todo, né? Então, como que eu posso fazer? Imagina só que você está numa cidade onde tem 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, e aí dessas 100 mil pessoas, dentro da tua pesquisa de mercado, você identificou que 50 mil são potenciais clientes seus. 50 mil estão dentro do perfil de público que você vende, do teu serviço, do teu produto, 50 mil pessoas são potenciais clientes. Dentro dessas 50 mil, você tem ali 500 pessoas cadastradas que compram frequentemente do teu serviço, compram frequentemente o teu produto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 500 pessoas, eu vou dividir o total do mercado, não é o total da população, é o total do mercado, ou seja, dentro da minha pesquisa, qual que é o meu perfil ideal de pessoas, como que é isso, e aí eu vou dividir e eu vou multiplicar por 100. Então, quando eu analiso, por exemplo, o market share nesse exemplo é de 1%. Então eu tenho 1% do total de mercado. Ah, mas como que eu pesquiso isso? Como é que eu identifico o total de mercado? Aí você pode utilizar, por exemplo, dados do IBGE, né? Se você vai para vendas B2B, por exemplo, não, os meus clientes são empresas, são empresários. Eu tenho o cadastro de empresários das associações comerciais, das câmaras de diligente lojista, da prefeitura, né? Eu tenho dados de pesquisa de mercado que são divulgadas, ou você pode mesmo fazer a sua própria pesquisa baseando em dados amostrais para você identificar o potencial de mercado que tem. São várias as formas de identificar o total do mercado. E aí eu vou definir com base nos meus clientes, com base na minha lista de clientes que eu atendo, qual que é a minha participação dentro desse pequeno mercado para eu entender porcentualmente qual que é o meu market share. Empresas que querem ser competitivas, elas têm que conquistar mais market share para que elas possam ser maiores. Quanto mais fatia de mercado eu tenho, melhor é para eu me vencer os concorrentes. Às vezes o concorrente ele tem mais market share que eu, e aí eu tenho que pegar e criar estratégias para poder tirar esse market share dele e puxar para mim. Então é muito importante a gente ter essa visão da competitividade, porque de fato vai ajudar, né? Eu preciso desse indicador
para eu entender o que eu preciso fazer para de fato trazer a minha empresa para melhores resultados. Alguns desses indicadores, eles são muito importantes e fáceis de utilizar, né? Você vai colocar ele para rodar na tua operação, seja de venda de produto, seja de prestação de serviço, e tu vai conseguir começar a entender de fato quais são as boas coisas que eu posso fazer e o que eu não posso estar fazendo. Então lembre-se sempre, eu tenho indicadores de processo e eu tenho indicadores ali dentro da gestão, eu tenho indicadores gerenciais, onde eu vou estar medindo de forma mais específica algo que eu quero, uma meta específica, e depois ele vai ser alterado, enquanto os indicadores de processo eles se mantêm sempre, porque o processo tem que estar sempre sendo metrificado, combinado? Então eu espero que você tenha entendido, espero também que você tenha gostado dessa aula, espero te ver numa próxima aula, fique comigo e por enquanto vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!